Folheto 6. O encontro. Andando por Roma, encontrei um homem, encostado no muro, vestido de preto. Não parecia ser um padre. Tinha qualquer coisa na cara, como se fosse uma barba por fazer, sobrancelhas de difícil descrição, pois um capuz cobria-lhe a cabeça. Descendo até um pouco para além da testa, como aqueles buganvilles que já passaram da hora da poda. Esqueçam os buganvilles e as testas, saber mais do que isso é desnecessário. A hora? 00:20, talvez. Bem, encontrei-o. Reconheci. Ele certamente me reconheceu antes. Porque perguntou: Que vai cercando cá? És tu mundo de morte? Que andas procurando por aqui, neste mundo de mortos? Reconheci imediatamente o sotaque, como se fosse dito por uma velha cigana numa viela suja de Reggio Calabria ou Palermo. Mas estávamos em Roma, no dia 26 de maio de 2025. E respondi ao homem, que não era uma cigana, embora fosse: Cercamo in taestu mundo di non mangiare petra. Buscamos neste mundo não comer pedra. Como numa cena de filme ou saindo direto das páginas de um livro destes que não existem, mas gosto de acreditar que foram escritos, aproximaram-se mais 3 sujeitos, acho que semelhantes ao primeiro. Não estava encurralado ou ameaçado, ao menos não era uma ameaça física. Perguntaram-me: De quale petra parli? Da pedra do deserto? De qual pedra você fala? Da pedra do deserto? Respondi: Te spiego. Te explico. E continuei com o seguinte relato: As tentações no deserto. Há muitos anos ouvi de alguém que ouviu de alguém o seguinte: Num tempo em que minha oração parecia morrer na boca e no coração antes mesmo de alcançar o ar do mundo, compreendi que as tentações do deserto, Mateus 4 e Lucas 4, não eram apenas um episódio na história do Cristo e, sobretudo, não eram 3 episódios distintos. A pedra em pão, os reinos do mundo e o pináculo. Foi através de uma visão, umas asas negras, como de morcego gigante, me envolviam. E quanto mais eu me esquivasse, me esforçasse por sair, como num jiu-jitsu com espíritos, mais elas me apertavam, deixando-me sem ar, sem poder inflar os pulmões, sem conseguir falar. Foi quando me sussurraram: Renda-se. Temos nossos amigos, não temos? Temos nossos amigos também, que também possuem asas e a ciência da vitória, que não é humana. Aquele sussurro fez-me entender que o único remédio para se livrar das asas negras que envolvem alguns homens, dessas que todos sabemos de quem é, mas escusamos dizer, é a total rendição. Não a rendição dos derrotados, mas antes a rendição do Senhor dos Exércitos, o único que pode enviar um anjo ou uma legião inteira de anjos mais terríveis do que o mais terrível demônio. Quando sou fraco é que sou forte, já disseram. E assim ocorreu. Atenção, estou sendo fiel à história que me contaram e que contei para aqueles 4 magos iniciáticos com sotaques arcaicos. Foi apenas a constatação da necessidade de uma rendição absoluta, vital, fisiológica, existencial, que me permitiu encolher. Sim, encolher como um alfinete, para que pudesse cair entre as asas negras sem dar chance de ser mais uma vez laçado e aprisionado. O relato era terrível, pois as asas cobriam as narinas e os olhos, a única saída era diminuir. Não sei se você entendeu. Meu confidente estava envolto por asas de um demônio, asas espessas. Quanto mais o corpo da presa se retesava e contraía seus músculos, mais atada ficava. Só então, quando ouvi os sussurros celestiais: Diminua, criança, diminua. É que começou a reduzir, até o tamanho de um alfinete, que já não podia mais ser envolvido por aquelas grosseiras asas demoníacas. Sempre soube que o homem não começa a cair no instante em que escolhe o mal abertamente, mas muito antes, no instante mais sutil e menos dramático em que consente, no fundo da alma, que a fome é insuportável, que o silêncio de Deus é longo demais para ser habitado sem resposta. É um silêncio que pesa sobre a alma como uma noite que não termina. A fome e a pedra. A fome não é erro, é marca de origem, é selo da criatura que sabe, sem saber, que foi feita para algo que ainda não possui, e talvez nunca venha a possuir neste lado da eternidade. E o diabo, que não precisa criar tentação nova, porque conhece a cor e decora a arquitetura rachada da nossa carne, não oferece um banquete, não promete um milagre. Apenas estende uma pedra, dura, muda, morta, e insinua que engoli-la já é viver, e que essa pedra é pão, e que o grito do ventre se cala. Aceitar o que pesa é melhor do que continuar a desejar o que se ausenta. Barriga cheia, de pedra, de entulho, de qualquer merda desse mundo. Tudo pedra que o diabo promete ser pãozinho. Eu engoli.
Não porque acreditei na mentira, mas porque me cansei da espera. Mastiguei sabendo que era pedra, sabendo que não havia sangue e sabor, sabendo que não havia vida, mas aceitando a promessa muda de que talvez, apenas talvez, o barulho da boca cheia fosse menos cruel do que o silêncio da alma vazia. Foi o que o meu confidente me disse, e relatei aos 3 homens ontem à noite. O corpo que cede. O corpo, então, começou a mudar sem estardalhaço. Como muda uma viga úmida que um dia apenas cede sob o próprio peso, sem aviso. E a carne, feita para tensionar para o alto, curva-se naturalmente quando carrega dentro de si o peso morto de muitas pequenas desistências, em formas de pedras cozidas, empanadas, feitas pão. Pedra pesa, porra. E curvado, olhando para o pó da terra, aceito que o diabo sempre oferece aos que já esqueceram de olhar para cima. Reinos, posse, estabilidade, aparências de força, migalhas de permanência, não como quem conquista, mas como quem agarra uma tábua podre no meio de um mar de morte. O pináculo e a queda. E o pináculo não veio como prêmio, nem como prova, veio como uma consequência inevitável. Subir não era um gesto de esperança. Era apenas o último movimento de alguém que já perdera qualquer direção verdadeira. E lá em cima, quando o vento cortava a pele sem misericórdia, o salto não foi desafio, não foi fé. Foi apenas a confissão silenciosa de que já não restava mais nada para sustentar o peso acolhido. Suicídio. Pula, idiota, pula. Os anjos do Senhor te sustentarão. Caí, sem grito, sem música, sem plateia. Anjos, ou diabos, não são amigos de pedras dentro de ventres cínicos. O pó me recebeu sem surpresa, como recebe toda coisa que já era, desde muito antes da queda, entulho disfarçado de promessa. A memória rasgada. E agora, sentado entre os escombros da minha própria fome esquecida, disse meu antigo confidente, sei que a fome era a última linha que ainda me ligava ao alto, que mastigar, engolir a pedra, não apenas me enchia o ventre, rasgou-o, apagou de mim a lembrança de que eu fui feito para o corpo e o sangue, e o amor, e o amor, e o amor, para a haste vertical da cruz, que se mantém de pé, que não fende, para essa mesma haste que não se curva, mas diante da qual todos os joelhos se dobram, e em seguida se levanta. Essa haste que tem em si atada um corpo de carne, que não comeu as pedras do deserto, que portanto não se curvou para as promessas da saciedade do mundo e não alucinou um sonho de grandeza vazia, cuja realização seria saltar de uma torre com redes de diabos ali embaixo. Um cirque de Soleil, organizado pelo próprio Senhor Satanás. Assim terminei meu relato para os 4 espectros noturnos que me deram um anel, incenso, mirra e canole. Leave the gun, they said. Take the canole. E sumiram. Tenho apenas um registro tardio do evento. 1. A alegria de quem ainda caminha entre sombras. Com a 8ª de Páscoa se encerrando, a igreja retoma o ritmo do tempo litúrgico, mas a luz da ressurreição ainda paira sobre nós. Disse Santo Agostinho que a solenidade de hoje é como o eco prolongado da alegria da vigília pascal, e que mesmo aqueles que abandonaram as vestes brancas da iniciação continuam a caminhar sob a claridade que veio do túmulo vazio. A história da fé é feita por homens que recebem a luz, mas que continuam a viver entre sombras. Muitos dos primeiros cristãos foram batizados adultos e sabiam que ao sair das águas não abandonariam imediatamente todas suas trevas interiores. A vida de fé começa luminosa, mas segue em marcha pelas zonas cinzentas da alma. Assim também conosco. O batismo não nos fez perfeitos, mas plantou em nós o germe da vida sobrenatural, uma promessa que pede cultivo, luta, perseverança e confiança. 2. Crer no ressuscitado sem vê-lo. O evangelho deste domingo nos apresenta Tomé, aquele que não estava quando Jesus apareceu aos discípulos, aquele que disse com rudeza, se eu não vi o sinal dos cravos nas suas mãos e não meter o meu dedo no lugar dos cravos e não meter a minha mão no seu lado, não acreditarei. A resposta de Jesus quando volta e o chama não é um castigo, nem uma humilhação pública, é um convite. Põe aqui o teu dedo. Não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé acredita, toca e confessa. Meu Senhor e meu Deus. E Jesus, olhando não apenas para ele, mas para nós, diz, bem-aventurados os que creram sem terem visto. Esse é o caminho da igreja desde o princípio. Crer sem ver. Apostar a vida na palavra de quem testemunhou. Aceitar, sem provas matemáticas, a realidade invisível de uma vitória que mudou o curso do mundo. 3. Fidelidade no meio da lentidão e das falhas. A fé cristã não é uma certeza de laboratório. Não é uma evidência técnica. É um movimento livre da alma para além do que os sentidos captam. Deus não obriga, Deus convida. E por isso o caminho da fé é também o caminho da liberdade. Santo Agostinho dizia que Deus quis criar em nós uma terra boa, mas que exige cultivo contínuo.
A fé precisa ser escolhida e renovada a cada dia. Somos lentos para crer, como foram lentos os primeiros discípulos. E é justamente por isso que a fé é preciosa, porque entre quedas, dúvidas, medos, ela continua dizendo: meu Senhor e meu Deus. O domingo da Divina Misericórdia nos recorda que não basta termos crido uma vez. É preciso crer de novo, cada manhã. É preciso recomeçar, como crianças que tropeçam, mas se levantam sabendo que a casa continua aberta. Fé é isso. Não a ausência de quedas, mas a decisão repetida de voltar para aquele que prometeu. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.